Boa noite a todos, eu quero saudar a igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Climazinho gostoso, né? Nós que somos sertanejo, acostumados com calor, e aí quando a gente sente um pouco essa brisa suave, essa chuva que o Senhor derrama, sempre alegra o nosso coração. E para a gente já dar seguimento ao tema e ao estudo desse mês para a nossa meditação, você já pode ir abrindo aí a sua Bíblia, na carta de Paulo escrita aos irmãos da igreja de Filipos. Filipenses capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 18. Que o Senhor nos conceda essa graça maravilhosa de entendimento completo, no sentido de absorvermos aquilo que o Senhor tem para nos ensinar hoje, assim como Ele tem nos ensinado nos outros dias, e por ser obra do Espírito Santo, Ele vai continuar a nos ensinar em nome de Jesus. Se você encontrou, diga amém. Diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, e se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, dentre a qual resplandecei como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa me gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, fogo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, quem já ouviu meu testemunho sabe que eu me converti muito cedo e deixei o evangelho muito cedo. Mas no meu tempo de conversão, que eu passei na igreja, teve algumas coisas que eu não consegui entender. Eu não consegui entender como é que uma igreja salva, como é que uma igreja que confessa a Jesus Cristo pudesse passar por problemas e por divisões. Eu não conseguia entender como era que poderia haver divisão e partidarismo, inveja e vanglória no meio da igreja. E eu, saindo da fase de criança, entrando na adolescência, eu não conseguia entender, eu não conseguia assimilar isso bem. Sabe, meus irmãos, e é pertinente a gente tocar nesse assunto, como igreja que somos, como acompanhamos outras igrejas, outros ministérios, que a igreja, ela pode ser salva em Jesus, mas ela pode passar por problemas.
A igreja, ela pode ser salva, ela pode ser lavada, ela pode ser remida pelo sangue do Cordeiro e ter problemas. Porque às vezes nós somos criticados pelos de fora e diz: eu não entendo como é que uma igreja que diz que é crente, que prega Jesus, pregar um amor uns aos outros, e tem problemas. Muitos até novos convertidos, às vezes chega na igreja e diz: eu não entendo porque que o irmão às vezes se desentende com outro irmão, eu não consigo entender. Mesmo sendo uma igreja salva, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, igreja tem problemas. Sabe por quê, irmãos? A igreja tem problemas porque a obra de Cristo ainda não está perfeita. Eu digo em nós, não por causa de Cristo, mas por causa de nós. Nós ainda precisamos passar por um processo. É aquilo que Paulo vai dizer no capítulo anterior, no capítulo 1, no versículo 6. A boa obra que começou em vós, Ele há de aperfeiçoar até o último dia. Então nós precisamos ter esse entendimento, irmãos. Nós precisamos ter essa maturidade. Que igreja, evangélicos, irmãos em Cristo Jesus, também tem problemas, também se desentende. Não era para se desentender, líderes não era para se desentender, mas se desentende. Liderados não era para desobedecer os seus líderes, mas desobedecem. Irmão não era para falar só com aquele que fala, com aquele, mas assim faz. Igreja tem problemas, mas para os problemas da igreja, Jesus nos deixou a palavra para assim corrigir-nos. Louvado seja Deus. E é justamente, irmãos, nesse contexto que Paulo escreve essa carta. Essa carta, esses irmãos de Filipe, era a alegria de Paulo. Paulo fundou essa igreja. Paulo tinha acabado de receber Epafrodito com as ofertas com os irmãos de um coração, que o bolso já estava convertido. Epafrodito tinha chegado lá, tinha levado uma oferta para Paulo, talvez um docinho que ele gostasse de comer, talvez um lanchinho, chegou ali para Paulo, e Paulo estava se alegrando com o que Epafrodito estava dizendo, pelo que os irmãos eram, pelo aquilo que Paulo tinha ensinado a eles, pelos aqueles irmãos que eles tinham se tornado. Porém, havia problemas. E o problema desta igreja, irmãos, de Filipos, era divisão, era partidarismo, era aqueles grupos que se dividem, e isso não agrada a Deus, não agrada ao Espírito Santo. Antes a igreja ela tem que ser coesa, ela tem que ser unida no mesmo Espírito, e isso precisava alegrar o coração de Paulo, e Paulo diz isso àqueles irmãos: olha, a minha alegria não está completa, vocês ainda não estão alegrando, meu cálice de alegria ainda não está completa, vocês precisam ainda resolver isso. No capítulo 4 de Filipenses, Paulo diz isso de forma aberta, já citando nomes, dizendo a Evódia, a Síntica, que parasse de besteira, parasse de se bicarem, porque elas eram, veja o detalhe, irmãos, elas eram cooperadoras junto com Paulo no Evangelho de Cristo, porém não estava se batendo. Então igreja, mesmo sendo crente, homem de Deus, mulher de Deus, às vezes se bicam mesmo, mas isso é motivo da gente continuar bicudo com o outro? Isso é motivo da gente se dividir? Não, antes precisa a gente se reconciliarmos e dizer: estamos unidos no mesmo propósito para a glória de Deus. E é nesse contexto, irmãos, que Paulo escreve essa carta. Essa igreja estava passando por isso. Havia aqueles que lá no capítulo 1, no versículo 15, diz que eles estavam pregando até por inveja, por vanglória, pregando a Cristo. Parece um paradoxo, mas eles estavam pregando a Cristo, mas uns estavam querendo pregar melhor do que os outros, por inveja. Um estava querendo mais destaques que o outro, por inveja. E Paulo está sendo aqui agora direto ao ponto, diz: olha, eu poderia estar muito mais contente com vocês, mas falta aí algo em vocês, falta vocês melhorar isso. Se não, vejamos aí no versículo 1 e 2, ele vai dizer: olha, se há algum conforto em Cristo, por favor, a sua Bíblia aberta. Se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, contemplai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo e o mesmo sentido e a mesma coisa. Veja que Paulo está usando o se. As informações que Epafrodito tinha dado a Paulo: olha, os irmãos têm compaixão, a prova é
que eles mandaram aqui a oferta para você, Paulo. Os irmãos, quando tem um passando por problema, eles chegam, ajudam, eles têm esse amor, eles têm esse afeto, está aí no versículo 1. E Paulo diz, olha, se vocês sabem confortar uns aos outros, se vocês sabem amar, dividir o pão uns com os outros, dividir aquilo que vocês têm recebido uns com os outros, se de fato isso é verdade, como Epafrodito tem me dito e eu acredito, mas que para minha alegria seja completa, vocês precisam se entenderem. Para quê? Para que nós tenhamos a mesma alegria, o mesmo ano, o mesmo sentido, a mesma coisa. Paulo, irmão, não estava querendo dizer aqui que eles tinham que ser um robô, todos iguais, pensando da mesma maneira, pensando do mesmo modo. Mas o propósito deveria ser o mesmo. E qual era o propósito? A unidade em Cristo, pregando de forma junta e unida o Evangelho, sem vanglória, sem partidarismo, numa união coesa para o reino de Deus. E está claro isso no versículo 1 e 2. Não é possível, irmãos, que nós sejamos como um produto de fabricação, que nós estejamos numa linha de montagem, nós todos sejamos iguais, que nós vamos todos feito de algumas igrejas neopentecostais que todos aqueles que pregam parece que é do mesmo jeito só, começa de um jeito, termina de um jeito, finaliza de um jeito e ora de um jeito. Não era isso que Paulo estava querendo dizer, irmãos. Nós não somos assim. Só para a gente dar um exemplo aqui, para descontrair, a minha esposa hoje ela não veio porque deu uma crise de sinusite nela. Ela disse, não amor, você tem que ir, porque quando eu estiver pregando, quem é que vai dar glória? Não tem ninguém, então você tem que ir. Porque cada um tem sua característica, cada um tem sua maneira de ser, cada um tem seu modo. Mas mesmo assim, nós sendo diferentes, você pensando diferente de mim, eu diferente de você, e com posições diferentes, ideológicas, seja lá como for, mas nós precisamos ser unidos no Espírito, no mesmo propósito, na comunhão, para que lá fora nós não sejamos mais criticados como aqueles que se dividem, mas aqueles que se unem com o propósito da pregação do Evangelho, da igreja que glorifica a Deus. É isso, é nesse sentido, irmãos, é pensar junto, é ter o mesmo sentido, é ter o mesmo propósito de comunhão, de unidade, caminhar junto, mesmo pensando diferente, mesmo sendo diferente, mesmo gostando de usar saia longa, outro que gosta de usar calça, mesmo que sendo um que gosta de usar barba sem barba, mas o propósito, o mais importante é estarmos unidos na unidade do corpo de Cristo. Cristo é a cabeça e a igreja o corpo, e nós membros uns ligados com os outros. Veja o propósito de Paulo, e Paulo vai falar isso, irmãos, e Paulo agora vai ser mais duro ainda. No versículo 3 e no versículo 4 ele diz, olha, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um que considere uns aos outros superiores a si mesmo. Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas para o qual também é para o que é dos outros. Pegando lá no capítulo 1, versículo 15, olha, não preguemos por inveja, não preguemos por ambição, mas que preguemos, viemos a pregar a Cristo de forma humilde. E não importa quem pregue, não importa quem evangelize mais, não importa quem pregue mais ou melhor, ou que tenha melhor eloquência, não importa. O importante é que Jesus Cristo está sendo pregado. A gente vê, irmãos, muitos ministérios aí, muitos homens, eu falo como igreja, eu me refiro à igreja num contexto geral, onde muitos querem levar o nome da pessoa, e o de Cristo fica em segundo. Ministério fulano de tal, ministério do pastor cicrano, ministério do apóstolo fulano. Eu digo, meu Deus, está errado, essa ordem está errada. É Jesus que tem que ser pregado, é o evangelho da cruz que tem que ser pregado, é Jesus que tem que ser glorificado. Nós somos apenas o instrumento, nós somos apenas ferramentas, canais de Deus para Jesus Cristo ser pregado. E Paulo vai bater de frente no ego desses irmãos. Eram irmãos salvos, eram crentes, mas que tinha deixado a vanglória subir, que tinha deixado a vaidade subir, ao ponto de, já estava, eu acredito já que se tivesse
as redes sociais, eu acredito que alguns desses líderes já tinham sua página lá, página do Ministério Fulano, página do Ministério Cicrano. É aquilo que Paulo já vai repreender lá em Coríntios. Um diz eu sou de Apolo, outro sou de Paulo, outros eu sou de Cefas, e o outro eu sou de Cristo. E para mim, na minha concepção, os que diziam que eram de Cristo eram os piores, porque esses acho que diziam, eu não obedeço a ninguém, eu não sigo ordem de ninguém, eu sigo a Jesus. Não, meu irmão, não é por aí não. Tem uma ordem, as coisas precisam seguir um curso, uma ordem, uma hierarquia eclesiástica, sim. Eu não entendo porquê. Não, eu preciso abrir o meu ministério, eu não concordo com o ministério de fulano, chegou a hora de dividir, eu agora vou abrir meu ministério. Isso não existe, irmãos. Por que há várias denominações de igrejas? Por causa disso, porque não aceita pastores se auto-ungindo. Já ouvi dizer que de mãe que unge filho para ser pastor, misericórdia. E nós temos visto aí igrejas abrindo aí, começando dividida, começando de forma errada, meu irmão. Tem que começar debaixo da bênção, debaixo da palavra, da unção de Deus, da unção do óleo que desce da barba de Arão e que desce, que passa pelos sacerdotes, que passa pelo corpo, e aí sim ganha aprovação. E muitas igrejas têm se levantado nesse contexto. Veja que não é assim quando a gente olha de forma bíblica e de orientação apostólica, como faz aqui o apóstolo Paulo escrevendo a carta aos irmãos de Filipos. E vai mais, Paulo vai rebater, irmãos, essa vaidade desses irmãos, agora, num linguajar popular, na vera. É assim? Vocês estão se vangloriando? Vocês estão se achando, né? Eu vou dar um exemplo bem pequenininho aqui para vocês. Eu vou dar um exemplo bem miudinho aqui. Olha só, o Senhor Jesus, o Deus a qual vocês pregam, veja o que foi que Ele fez. Olha aí no versículo 5. De sorte que haja em vós mesmo o sentimento que houve também em quem? Em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Pois é, irmãos, vocês que andam se vangloriando, vocês que estão aí se achando, vocês que estão dividindo a igreja, fazendo com que as pessoas sigam vocês e não a Cristo, veja o que Jesus fez, que mesmo sendo Deus antes se humilhou, se esvaziou, se colocou no lugar de servo. É para Jesus que vocês devem olhar, é para Jesus que vocês devem ter como referência de humildade, de humilhação, tratando o outro superior, porque Jesus, que é Deus, antes Ele se humilhou para fazer a vontade dos seus servos. Veja, irmãos, a teologia de Paulo, onde muitos estudiosos dizem que Paulo aqui teve o seu ápice da revelação da pessoa encarnada de Jesus, do Jesus que era Deus. Paulo usa isso para, deixa eu usar a expressão, irmãos, para esfregar na cara deles. Vocês precisam ser humildes. Vocês precisam ter o mesmo sentimento que houve em Jesus, que mesmo sendo Deus, Ele não usou por usurpação. Muitos até questionam, dizem, mas como é que pode usurpar se já era Deus? Porque se usurpa aquilo que não era, mas se Ele fizesse assim, Ele estaria, irmãos, se desviando da sua finalidade. Não é contradição com o texto, não é que a Bíblia está se contradizendo, mas é porque Jesus tinha uma missão específica, a qual Ele não podia se desviar dela. É que mesmo sendo Deus, Ele precisava se encarnar e viver como nós, viver como homem, para que o propósito de Deus fosse cumprido. E mesmo assim, Ele podendo usar, mas não usou para ser exemplo para a minha vida e para a sua vida, que nós devemos tratar o outro como superiores a nós. Por que que o mundo é egoísta? Por que que as pessoas são egoístas? Por que que o mundo são primeiro eu e depois os outros?
porque não segue essa orientação. Por que muitas igrejas se dividem? É porque não segue essa orientação. Antes a palavra já revela, já mostra, já tem o exemplo claro, de forma clara, e as pessoas ainda assim se dividem. Por isso que quando chega num cruzamento, diz, não, primeiro eu estou mais apressado, como se o outro também não tivesse, a gente quer passar primeiro, porque a gente não se coloca no lugar do outro. É isso que Paulo vai questionar, isso serve de lição para nós também, que nós devemos tratar o outro como superiores. Sabe, irmãos, falo isso citando como exemplo experiências que a gente passa no dia a dia e a gente acaba, a gente escuta, E certa vez, um presbítero, não da nossa igreja, certa vez chegou num lugar e aí não era permitido que outras pessoas entrassem naquele lugar, só aquela equipe que estava permitido. E aí, irmão, você não pode entrar aqui, é só aquela equipe. Disse que o irmão se virou aqui, se você soubesse com quem você está falando. Misericórdia. Esse ouviu o evangelho de Cristo invertido. Aquele que quer ser alguma coisa, antes se humilhe. Aquele que quer ser exaltado, antes seja humilhado. Aquele que quer subir, primeiro desça. Aquele que quer crescer, primeiro diminua. Essa é a ordem do Evangelho, como fez João Batista. Os discípulos de João Batista estavam enciumados. Olha, o ministério de Jesus está crescendo. A João Batista, que já tinha entendimento, não ouviu essa carta de Paulo ainda, porque ele faleceu antes, mas ele diz, importa que eu diminua e que ele cresça. Essa é a ordem do Evangelho de Jesus. É tratando o outro superior a nós. Irmão, seria diferente, o mundo seria diferente, igrejas não teriam tantos problemas de divisão, não seriam tão divididas, se entendesse, não, eu entendo a autoridade, eu entendo a liderança que está na minha frente, que está acima de mim, porque eu entendo que primeiro eu tenho que estar abaixo mesmo, eu entendo primeiro que eu tenho que servir. Jesus é esse exemplo. Jesus está ali diante dos discípulos e ali Jesus vai lavar os pés, e o apóstolo Pedro, qual eu sou fã pelo 880 que ele era, ele diz, não Senhor, o Senhor não, de forma nenhuma, o Senhor não vai lavar, pois se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro, em outras palavras, pois Senhor, já que é assim, pode caprichar no banho, que para ter parte contigo eu quero. Veja, irmão, Jesus é o nosso exemplo. Jesus é a nossa referência, não que não tenha homens e mulheres de Deus que aqui na terra não seja a nossa referência, tem, e aqui na nossa igreja, louvado seja Deus, tem, que eu me espelho em mulheres aqui, me espelho em homens aqui, tem também, mas Jesus, ele é a nossa principal referência, e Paulo vai destacar isso a esses irmãos. Mas em terceiro lugar, irmãos, Paulo também vai mostrar agora também a recompensa daqueles que se humilham, daqueles que sabem, que entendem, que estão no lugar de servo. Paulo também agora vai usar, diz, olha, versículo 9, com a sua Bíblia aberta, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Veja, meus irmãos, que antes de Jesus ser glorificado pelo Pai, ele antes teve que passar pela humilhação. Jesus, que era o dono de todo o planeta, ele veio para a manjedoura. Jesus, que era o Jeová Jireh, passou por necessidade. Jesus, que era o dono, que é o dono do ouro e da prata, não tinha nem onde reclinar a cabeça. Jesus, que não tinha sequer um barco para evangelizar, o barco era emprestado, mesmo sendo aquele que tem autoridade sobre o vento e sobre o mar. Esse era o Jesus que agora Paulo diz, olha, como ele foi humilhado, Deus o exaltou. Veja o princípio, meu irmão. Veja o princípio.
Talvez eu esteja falando para alguém aqui que queira crescer na obra, queira crescer no ministério, mas comece da maneira certa. Comece no seu cantinho humilde mesmo, obedecendo mesmo, tratando o outro superior a você mesmo. Faça isso, que no tempo de Deus e com o propósito que Deus tem para a sua vida, você será exaltado. É assim a ordem. Quantas pessoas, irmãos, não se perdem? Líderes de ministérios, cantores, cantoras, pregadores que se perdem no meio do caminho porque querem quebrar esse princípio, querem começar de cima, não sabe que tem que começar de baixo, com o joelho no chão mesmo, meu irmão, com lágrima mesmo, minha irmã, chorando mesmo, passando por humilhação mesmo, mas tem hora que você vai ser humilhado mesmo, mas não tem problema não, porque no tempo de Deus Ele vai exaltar, porque antes você soube ser humilhado e se comportar tratando o outro superior, porque você esteve dentro do princípio da palavra. Irmãos, como é maravilhoso quando a gente segue essa ordem, o curso natural, ao qual Deus com seus propósitos designou. E Ele diz, olha, Jesus se humilhou, e por Ele, e pelo que também Deus o exaltou, versículo 9, no nome que está acima de todo nome, Jesus foi elevado mais alto do que os céus dos céus, tamanho foi a humilhação de Jesus e a missão e o propósito que Jesus desempenhou. Deus também de tal forma o exaltou mais alto do que os céus, a ponto, irmãos, que toda língua e todo joelho vai se dobrar diante da sua glória. Quando Jesus voltar, vai se dobrar. Aquele que zombava de Jesus, aquele que zombava de nós, ele vai se dobrar. Aquele que escarnece da minha e da sua fé, ele vai se dobrar diante de Jesus, que ele queira ou que não queira, vai se dobrar e vai confessar e dizer, só Jesus Cristo é o Senhor, louvado seja Deus. É essa a ordem, é esse o princípio. É verdade que muitos vão ranger os dentes, muitos vão querer enrijecer o seu joelho, mas vai se dobrar diante do meu Deus e do seu Deus, vai se prostrar. Já nós, meus irmãos, nós vamos fazer diferente, nós vamos fazer isso com deleite na alma, desejoso, confessando, não sei se com lágrimas, não sei se com risos, mas nós vamos dizer isso, confessar isso com alegria, com gozo no Espírito, fazer isso com gratidão a Deus, de que estivemos debaixo da servidão de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus, irmãos. Esse é o princípio. Toda exaltação, não esqueça disso, guarde isso. Toda exaltação tem que primeiro passar pela humilhação, pelo caminho da humildade, caminhando humildemente, como diz o profeta, caminhe humildemente com o Senhor, lado a lado com o Senhor, de forma humilde. Esse é o princípio. Para quê, irmãos? Para que igrejas não se dividam, para que não haja divisão na igreja, tratando o outro superior, não importa quem seja o seu irmão, não importa se é diácono, se é presbítero, se é pastor, ou alguém que fica na porta, zelador, zeladora, não importa, você tem que tratar ele superior, humildemente, sabe? Por que muitos se perdem? Porque não entendem a ordem das coisas. A ordem do reino de Deus, como diz o pastor Marcos, é o contrário do mundo. A matemática é o contrário, é diferente. Mas Deus quis assim no seu propósito. Mas terceiro ponto, irmãos, para a nossa meditação, é que uma igreja salva, ela precisa se comportar como tal. Versículo 12 ao 15. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora, na minha ausência, assim eu também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Veja de novo Paulo tocando no assunto. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa. Parece que Paulo está escrevendo para os nossos dias, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Entendamos uma coisa, irmãos, nós já somos salvos pelo sacrifício de Cristo na cruz, amém? Você tem dúvida da sua salvação? Amém, nós já somos salvos,
Mas como eu falei no início, há um processo ao qual nós somos salvos ou estamos sendo salvos. O processo da santificação, onde nós vamos crescendo espiritualmente, onde nós vamos aprendendo. Então nós fomos salvos pelo sacrifício de Cristo Jesus, nós já estamos justificados. Nós agora, que Paulo vai dizer ao Romano, nós passamos da morte para a vida. Mas isso, irmãos, não nos impede de nós não termos as nossas responsabilidades. Isso não nos impede de nós nos comportar como verdadeiramente salvos, ao ponto que ele vai dizer, olha, a salvação que opera, está operando em vocês, ela opera e Deus, ao qual faz tanto querer como efetuar, ou seja, é essa harmonia que há, irmão, entre a vontade nossa e a soberania de Deus. Sabe o desejo que lhe deu de vir da igreja? Sinto muito, mas não vem de você, vem de Deus. Sabe aquele desejo, irmão, de orar? Sabe, não vem de você, não vem de mim, vem de Deus. Sabe, irmão, aquele desejo de fazer a boa obra, não vem de nós, ela vem de Deus. E aí onde é que entra a nossa vontade, irmãos? É quando o Espírito Santo mexe na gente, é quando o Espírito Santo fala ao nosso coração, e aí a gente diz sim ao Espírito Santo. E aí há essa comunhão perfeita, aonde os calvinistas eu não consigo entender como é que os calvinistas não conseguem entender isso. É essa harmonia que há entre a soberania de Deus, que bate na nossa vontade, porque nós dizemos sim ou não à vontade do Espírito Santo. Porque nessa luta que há entre o Espírito e a carne, nós dizemos sim. Mas só que esse desejo, o querer, o efetuar e a boa obra que nós fazemos, ela não vem de nós. Talvez você se veja assim, essa pessoa que veja de você essa boa atitude, mas eu sinceramente eu não vejo em mim, eu vejo em Deus. Eu vejo como operação de Deus nas nossas vidas. Porque isso, irmãos, essa operação que opera em nós, tanto o querer como efetuar, segundo a boa vontade, é porque Deus é o que opera. Não vem de nós. E nós precisamos entender isso e se comportar como? Não contenda ou não com murmuração, versículo 14. Porque, irmãos, era o que havia nesses irmãos. Eles murmuravam. É o tipo da situação, olha, vamos fazer uma obra. Não, vai dar certo, não. É melhor como eu estou dizendo. Eu disse, não, vamos fazer um projeto, vamos tentar fazer a coisa. Não, dá certo, não. Olha, fulano fez aquele trabalho, olha, fulano fez aquela festividade, aí eu não achei bom nada, eu não gostei nada. Eu não sei se vocês já ouviram, parece que só eu que escuto essas coisas. É essas pessoas aqui, Paulo disse, olha, não fique com essa murmuração. Isso não convém com a fé de vocês. Antes, sejam o quê? Irrepreensíveis e sinceros, inculpáveis. Em que, irmãos? Justamente nisso. É justamente nisso. A gente pode aplicar isso em outras situações da nossa vida? Sim, a gente pode aplicar. Mas eu quero ficar só aqui refém do texto, justamente nisso, que era nessa divisão que havia no meio dos irmãos e nessa vanglória. E o que Paulo está dizendo aqui, olha, não fiques, não seja repreendido, não dê motivos, em outras palavras, olha, não dê motivo para que outras pessoas falem como vocês estão se comportando como crentes, como cristãos, como aqueles que dizem que confessam ao Senhor, como aqueles que dizem amar a Deus em primeiro lugar e o próximo como a si mesmo. Então, olha, se vocês não se comportarem nesse elo de união, se vocês não se comportarem com essa unidade, vocês vão ser repreendidos. E é nesse sentido aqui que Paulo está falando. Seguir para a gente estar concluindo, irmão. Versículo 16. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa me gloriar de não ter corrido nem trabalhado em vão. Veja, irmãos, Paulo aqui está refletindo agora, vou correr um pouco, para a gente terminar. Paulo está se refletindo aqui, irmãos, olha, tudo que eu ensinei a vocês, tudo que eu falei para vocês, eu quero que no dia de Cristo, nesse dia aqui, que todo joelho vai se dobrar e vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, eu quero dizer, valeu a pena. Eu quero dizer, não foi em vão. Mas, irmãos, eu quero dar essa alegria na pessoa do meu pastor Marcos aqui, para que nesse dia aqui ele se alegre pela minha vida, ele se alegre pela sua vida, a minha e a sua vida aqui, irmãos. Às vezes a gente não sabe, mas às vezes acarreta problemas sobre os nossos líderes, e a gente precisa dar essa alegria,
retendo o que? A palavra, ouvindo a palavra, guardando a palavra, vindo a um culto como hoje. Irmão, se a igreja soubesse a importância de se estudar a palavra, de reter a palavra, de guardar a palavra, o dia que mais viria gente, não era no domingo, era na quarta, porque é culto de ensino, é um culto onde a gente tem a oportunidade de aprender da palavra. E eu quero, irmãos, nesse dia aqui, junto com a minha igreja, junto com vocês, no mesmo espírito, na mesma unidade, dar essa alegria nas pessoas, dos nossos líderes, em especial, como nós fazemos parte aqui da igreja Beth Shalom, eu quero dar essa alegria, pastor. Sabendo, irmãos, que a obra ainda não está completa, mas por isso que eu e você estamos aqui, que nós queremos ser trabalhados pelo Senhor, nós queremos ainda aprender mais, nós queremos ainda caminhar mais. Muitos poderiam dizer, se eu já sou salvo, então para quê? Não, irmãos, a gente precisa passar por essa experiência maravilhosa da santificação, do crescimento espiritual, alcançando a maturidade, desenvolvendo os dons espirituais, para que mais pessoas cresçam. Versículos 17 e 18, concluindo com o tema de que nós estamos meditando. Aleluia. Sabe, irmãos, o versículo 17, versículo 18 vai dizer, olha, ainda que eu seja oferecido como libação, sob sacrifício e serviço da vossa fé, eu folgo, me regozijo, não só, mas com todos vós, e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo, por isto mesmo, irmãos. Veja, irmãos, Paulo aqui vai reforçar a alegria, o sentimento de estar alegre, independentemente da circunstância da vida. É quase, irmão, como uma ordenança. Paulo não está dizendo, se der, vocês fiquem alegres. Se der, se puderem, fiquem contentes. Nem que seja um pouquinho. Não é esse não. Essa alegria da salvação, dessa obra que Jesus Cristo, que Deus está fazendo em nós, esse sentimento deve perpetuar na minha e na sua vida. Independentemente das circunstâncias, pensamos na situação de Paulo. Paulo está preso, não sabe se solto. É bem verdade que a história vai dizer que ele vai ser solto depois é que ele é preso e martirizado. Mas Paulo já sentia, olha, independente dessa situação, ainda que eu seja derramado em sacrifício, ainda que eu venha sucumbir ao martírio, mas eu me alegro com vocês. Eu me alegro com vocês, e esse deve ser o sentimento da liderança, deve ser o sentimento dos liderados, uma mesma alegria, na mesma unidade, no mesmo propósito, no mesmo corpo que houve em Cristo Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Que Deus nos ajude, irmãos, que nós possamos ser essa igreja salva, que tem responsabilidades, mas que precisamos caminhar juntos, coesos, com o mesmo propósito, tratando uns aos outros como superiores a nós, debaixo da humildade, da mansidão, com toda humildade e perseverança, tomando como exemplo a Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus.